Então, eu quero começar falando da gestão sintrópica e da liderança iluminada, que é isso de fato que a gente tem a apresentar como novo. Depois o fundamento de onde tudo isso veio, não é? Mas para apresentar o que é a gestão sintrópica, essa liderança iluminada, eu vou fazer algumas provocações, né? Por exemplo, imagina se você e a sua organização focassem na gestão da energia humana no lugar da gestão do tempo. A gente sabe que a energia produtiva de uma pessoa depende da sua força vital, depende do seu humor. O humor influencia não apenas os nossos sentimentos, mas também o sentimento dos outros do nosso entorno. Então foi em torno dessa ideia, né, que a gente começou a gestar isso que está se tornando o nosso Instituto de Educação e Cultura Sintrópica. No interior dele, nós passamos a construir esse programa de gestão da energia humana e também da energia empresarial, né? Entrando em sintonia com essas necessidades, né? Por exemplo, das empresas de fazerem frente às demandas desse terceiro milênio, como a agenda ESG, né? Environmental, Social and Governance, que foi estabelecida a partir de 2004. Então, a gente começou a pensar num programa de gestão colaborativa e sintrópica para preparar os líderes executivos para que exerçam essa liderança iluminada. E a partir daí a gente começou a preparar alguns cursos e projetos em torno da arte, da ciência, da meditação, que otimizam a energia sintrópica nos ambientes internos e externos à organização. E eles auxiliam as pessoas a desenvolverem a consciência de que necessitamos de condições adequadas para nos energizar e mesmo para aumentar a qualidade dos nossos resultados e a própria extensão do nosso período de vida saudável e útil. Né? A qualidade da energia das pessoas é a principal fonte de influência para a qualidade da energia das pessoas jurídicas. Então, do ponto de vista da energia empresarial, o máximo da eficácia ela ocorre quando os grupos conseguem trabalhar de forma sincrônica e sintrópica. A gente pode daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso. A sincronização da energia no ambiente de trabalho, ela otimiza as relações e favorece o estabelecimento desses processos que estão gestando a cultura sintrópica. Né? Então, a gestão eficaz dessa energia, ela envolve, obviamente, as dimensões da mente, do corpo, das emoções e do espírito. E eu preciso estar atento a isso. Eu preciso estar atento à minha própria energia. Eu preciso estar atento à energia das pessoas ao meu redor, né? Porque é isso que nos permite que nos tornemos mais produtivos, integrados e, sobretudo, intuitivos. Essa é uma palavra-chave dentro desse processo, né? Porque a gente quer desenvolver essa habilidade para converter a nossa energia interior em trabalho eficaz, sem perdas, sem gerar atritos desnecessários. Né? E isso depende da nossa capacidade individual para atuar de forma sincrônica e sintrópica, em conformidade com essa escuta intuitiva do ritmo do coração da empresa. É,
lembrando que o ser humano ele contém em si mesmo o potencial e as chaves para superar os limites da razão tecnicista e lidar satisfatoriamente com todas as contradições do mundo moderno. Nós não somos movidos pelas ideias e pensamentos. Em verdade, nós somos movidos pelos sentimentos intuitivos superiores. A vida é uma sucessão de sentimentos. Os conceitos, eles podem ser aprendidos pelas máquinas. As pessoas pensam porque sentem e não o contrário. São os sentimentos que acionam os pensamentos e as ações. Os sentimentos superiores de unidade, de conexão, de equilíbrio, né? Eles conferem sentido à razão. E é isso que eleva a razão da sua esfera lógica, inorgânica, né? Essa lógica que rege os fenômenos abstratos e inanimados, e que nos emancipa para a esfera da lógica orgânica, dialética, contraditória e sintrópica, que rege tudo aquilo que é dotado de vida. Por quê? Porque são os sentimentos intuitivos que estão na origem do processo de formação de uma ideia que eu compro e passo a me orientar por ela. Então, isso se manifesta, esse sentimento, na nossa habilidade para equacionar e solucionar problemas, bem como na coragem para enfrentar novos desafios. Então, quando a gente alinha a nossa razão com o coração, quando a gente alinha o conhecimento com a boa prática, nós alcançamos a esfera dos sentimentos intuitivos, de onde emergem as verdades, que se apresentam sob a forma de uma convicção interior, como uma certeza interior, como uma certeza inquestionável. E é a partir desse momento que a mente passa a operar em conformidade com o novo paradigma sintrópico, onde ciência e espiritualidade começam a formar um campo unificado, possibilitando-nos agir aqui no mundo em sintonia com a compreensão de que, assim como o planeta Terra, as instituições humanas também constituem corpos vivos que, em harmonia com o seu ambiente, crescem e se aprimoram. Né? Porque isso nos dá o entendimento de que os rios são sagrados, as águas são sagradas, e que nós fazemos parte desse organismo vivo e somos um com ele. Então, é isso que vai fazer com que eu comece a exercer uma liderança iluminada. Em suma, é isto o que nós defendemos, né? Mas quem somos nós? O que nós somos, né? Quem somos? O que fazemos? Qual é a nossa visão e quais os valores? Então, como mencionei, nós estamos dando forma a um Instituto de Educação e Cultura Sintrópica. Nós, assim, já funcionamos internamente, não de maneira ainda oficial, mas oficiosa, como um Instituto de Estudos Avançados sobre a praxis sintrópica no ambiente corporativo. Nós já oferecemos soluções de gestão
em consonância com a necessidade das empresas de fazerem frente à agenda ESG. Né? Nós já temos em nosso programa, né? Nós já sabemos como provocar transformações profundas no modo de pensar de todos os participantes dos nossos cursos e eventos. Né? A gente já sabe como maximizar a capacidade de cada um para exercer uma liderança iluminada e com foco em decisões pragmáticas. Né? Nós já promovemos o desenvolvimento de processos, de indivíduos, de grupos e organizações, né, interessados em gerir os impactos positivos e negativos que uma empresa causa, tanto internamente entre os diversos departamentos, como externamente na sociedade e no próprio meio ambiente. Então, quem somos? Uma empresa jovem, né? Recém-nascida, ainda sem a certidão de batismo, e nós estamos nascendo agora, nesse ano que se inicia, fundado nas afinidades de pensamento e de interesse de 5 pesquisadores entusiastas e envolvidos com as práticas de meditação e estudos da cultura sintrópica. Né? Alguns que vêm do ambiente desses 5, né? Alguns pertencem ao ambiente acadêmico, alguns desenvolvem pesquisa na área de meditação e neurociência, e alguns vêm do ambiente corporativo, né, exercendo funções de governança e na área de finanças e marketing também. Né? Então, juntos, como um time, né, nós atuamos na formação e no desenvolvimento de líderes e executivos sintrópicos. A gente já tem cursos formatados e eventos de vanguarda, né, para levar até a empresa os mais renovados especialistas nas áreas de estratégia, tecnologia, ciência, economia, meio ambiente, cultura, política mundial. E a gente também oferece programas vivenciais com foco no desenvolvimento de competências sintrópicas, né? Que são essenciais nesses novos tempos. Né? Ou seja, a gente promove aquilo que alguns gostam de chamar de soft skills, né? Essas habilidades leves, né? Como a capacidade de pensar estrategicamente e de inovar de forma sistêmica e empreendedora, tanto nos ambientes internos como externos da corporação. Né? Então, potencialmente, os nossos clientes são organizações tanto da área privada como pública, que buscam investir no aprimoramento e atualização dos seus líderes. E que almejam esse alinhamento, o fortalecimento, né, desse alinhamento da cultura organizacional em torno da sua própria identidade. Então, a nossa atenção especial é com a cultura organizacional, e com os desafios da integração dos ambientes internos e externos da organização e com todo o seu ecossistema. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com pessoas para que as melhores soluções possam emergir a partir do próprio grupo, que vai ganhando consciência e autonomia para lidar com os seus desafios de forma sintrópica. A nossa metodologia tem raízes na abordagem acadêmica, no tratamento de temas sensíveis da literatura sagrada também, da literatura universal. E também, de outro lado, nos últimos resultados da área acadêmica,
no campo de interface entre a ciência, a espiritualidade, ou entre a meditação e as neurociências. Então, o que nós fazemos é impulsionar os nossos clientes em suas jornadas, né? E procurando alinhar a profundidade e o repertório amplo dos nossos especialistas, de modo que a gente possa estimular essa reflexão crítica e o desenvolvimento do sentimento intuitivo, que possibilita a integração de distintos pontos de vista e a valorização da cultura sintrópica, né? Então, para isso, nós desenvolvemos uma série de cursos e atividades. Ou seja, a gente oferece para você individualmente ou para a sua empresa cursos online, mentoria privada, alguns workshops na área de química ambiental, sustentabilidade e os ODS, algumas vivências, como essa vivência O Caminho, que é muitíssimo interessante, workshops Polaridades, um workshop Polaridades, que se propõe a nos relacionar com o desenvolvimento da nossa própria capacidade criativa, né? Ou o modo da gente integrar e unificar todas as diferenças, né? Também temos uma vivência fundada na meditação e nos processos sintrópicos que surgem, que derivam daí. É um workshop sobre a arte e a ciência da meditação. E a gente vai, inclusive, para campos assim que, em princípio, parecem não diretamente ligados ao que a gente vem falando, mas que, na verdade, tem uma ligação forte, né? Que é uma vivência de consciência ecológica e cozinha vegetariana. E nós também oferecemos para as empresas alguns pacotes customizados, né? Por exemplo, a gente tem um programa de formação e atualização de executivos. A gente pode oferecer consultoria e mentoria e pode trabalhar junto com o time da empresa na otimização de resultados. Bom, só para dar uma ideia de qual é a nossa missão, visão e valores, né? Como é que nós estamos surgindo, a gente entende que a nossa missão é promover, junto às organizações e aos seus líderes, o desenvolvimento de uma praxis sintrópica capaz de harmonizar e alinhar os distintos modelos de gestão e governança corporativa com a agenda ESG, por exemplo. E qual é a nossa visão? Falar da visão ou falar antes da nossa meta, né? Que a gente tem como meta auxiliar as empresas no desenvolvimento dessa cultura sintrópica, por meio dos programas, né? Desenvolvidos por nós, em conformidade com essa visão ou com esse entendimento de que as instituições humanas e o próprio planeta Terra se constituem como seres vivos. A partir daí, o que a gente prioriza como valor sistêmico, né? A sincronicidade. Então, do ponto de vista da gestão de pessoas, a gente sabe que o máximo da eficácia ocorre quando os grupos conseguem trabalhar de forma sincrônica e sintrópica.
E a gente sabe que a sincronização da energia do ambiente interno de trabalho, favorece o estabelecimento desses processos que harmonizam as relações entre os ambientes internos e externos, que aproxima as pessoas, que aumenta o nível de confiança do grupo, que fortalece o senso de pertencimento e que gera consciência e tranquilidade para que a gente possa discernir entre as necessidades que nós podemos atender e aquelas que não podemos, né? Então, outra, outro valor é a sinergia. Sinergia que representa aquela energia que decorre das relações de fidelizações, né? De coesão entre as pessoas de um grupo, que faz com que o resultado do grupo seja maior do que a soma das contribuições das partes individuais, né? Ou seja, decorre dessa química dos esforços de cooperação entre os membros do grupo, né? Porque é isso que induz o desenvolvimento de uma atitude interna e externa de responsabilidade social, econômica e ambiental. E por fim, obviamente, o último ponto é a própria sintropia, né, que expressa essa tendência de convergência em direção à unidade e síntese, né? E que é exatamente esse movimento que está presente nos ciclos naturais da vida. Então, do ponto de vista da cultura corporativa, agir de forma sintrópica significa estar atento aos movimentos que promovem a prosperidade corporativa, a paz e a harmonia no ambiente de trabalho e no seu entorno.